Olá a todos, este é o segundo vídeo para o podcast do JTC de Castelo Branco, 31. O meu convidado de hoje é o Sr. Presidente da Câmara de Braga, Dr. Ricardo Rio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Braga é a capital distrito mais jovem do país, com 40% da população jovem. Tem mais de 19 mil empresas. E o município de Braga é para nós um modelo no âmbito da mobilidade. Foi no seu modelo que nos inspirámos quando propusemos a nova mobilidade para Castelo Branco, que inclui a criação de uma rede de bicicletas, uma aposta nas ciclovias, na criação de ciclovias, uma reformulação da rede de autocarros, com horários mais frequentes, percursos que integrem mais pontos de interesse no concelho, para além de uma aplicação móvel que gira, digamos assim, as formas de mobilidade urbana de forma simples, intuitiva e inteligente. Eu pergunto-lhe qual tem sido a orientação do município de Braga para melhorar a mobilidade no concelho e torná-la mais amiga das pessoas, digamos assim. Pois bem, André, antes de mais, muito obrigado pelo convite e felicitar a JSD de Castelo Branco, porque de facto tem sido uma estrutura muito dinâmica e muito capaz de interagir com aquilo que são as preocupações para o futuro do vosso território e, portanto, também por aí um exemplo a nível nacional. Em Braga nós temos uma cidade, como disse e muito bem, extremamente jovem, com cerca de 40% da população, o que também revela uma transformação daquilo que são os hábitos em termos de locomoção dentro da própria cidade. Temos uma população muito significativa universitária, que em Braga existem quase 20 mil alunos universitários. Temos, obviamente, uma malha urbana muito consolidada, com cerca de 130 mil habitantes só na malha urbana do concelho, cerca de 190 mil no conjunto do concelho de Braga. E isso, obviamente, cria desafios de várias ordem. A primeiro é como é que nós respondemos às diferentes necessidades de cada uma dessas franjas da população. A segunda é, obviamente, como é que nós conciliamos o serviço de transportes públicos, e nomeadamente as respostas que criamos em termos de mobilidade, com, por um lado, a necessidade de ter um serviço eficiente, que permita às pessoas deslocarem-se dentro da cidade, para fins académicos, para fins profissionais, obviamente para fins lúdicos, eventualmente, e, ao mesmo tempo, como é que nós contribuímos para melhorar a qualidade de vida das populações, desde logo com uma melhoria ambiental que só os transportes públicos podem aportar. E o nosso objetivo tem sido, paulatinamente, criar melhores respostas, desde logo ao nível do serviço de transportes públicos. Braga tem uma rede bastante extensa do ponto de vista da cobertura dos transportes públicos no conjunto do concelho. Temos praticamente 98% da população que tem uma paragem a menos de 200 metros da sua porta de casa. Temos, obviamente, linhas que cobrem todo o concelho, embora com mais frequência necessariamente na malha urbana, e isso levou-nos a reforçar a presença dessas mesmas linhas naquilo que são os circuitos fundamentais. A ligação, por exemplo, entre a estação de caminho de ferro, a estação de caminhonagem, o Hospital de Braga, a Universidade do Minho tem uma cadência de 10 em 10 minutos ao longo de todo o dia. Foram criadas linhas também à noite e ao fim de semana para responder às necessidades de toda a população que nesse percurso naturalmente cobrem grande parte daquilo que é a utilização dos transportes públicos. Depois criamos linhas para zonas mais densamente povoadas, criamos, e como disse muito bem, linhas para aquilo que são os nossos principais recursos turísticos, quer no verão para as praias fluviais, quer durante o inverno também para o Mosteiro de Tibães ou outros ativos turísticos que estão mais fora da malha urbana do concelho. E com isso conseguimos um resultado que é fundamental, que é ter mais utilizadores dos transportes públicos. Nós fomos o único serviço público de transportes que durante 4 anos consecutivos cresceu sempre o número de utilizadores. Há uma taxa média de cerca de 3% e uma taxa global já de quase 16%, ou seja, desde 2014 até 2018 tivemos mais 1,5 milhão de utilizadores dos transportes públicos, são cerca de 12 milhões no conjunto do ano em cada ano, e isso obviamente que é o primeiro passo para aquilo que nós queremos, que é uma mobilidade inteligente, uma mobilidade que sirva aquilo que são os anseios das populações, que sirva o desenvolvimento económico da cidade, mas que sirva também aquilo que é a necessidade de valorização ambiental do concelho. E que depois tem que ter uma extensão para outras dimensões. É que falou muito bem da mobilidade ciclável, poderia falar, obviamente, da pedonalização e da criação de condições de circulação nas zonas mais centrais para a generalidade dos cidadãos. Podia-lhe falar de outras soluções que, entretanto, vão sendo implementadas. Nós temos, por exemplo, iminentes para chegar a Braga o serviço de trotinetes, que é, obviamente, também hoje uma das dinâmicas à escala internacional que se vai verificando, o de partilha de automóvel, enfim, toda uma série de soluções que visam reduzir a carga do trânsito e melhorar as condições de vida na cidade.
Ainda neste âmbito, vocês fizeram uma parceria com a IBM, não é? Que vantagens é que trouxe essa simbiose, digamos assim? Esse é um projeto piloto até à escala mundial, com a IBM e com a Cisco, e depois tem também uma extensão para a Boschcar Multimédia, uma das empresas tecnológicas e eletrónicas presentes na nossa cidade. Tem fundamentalmente 3 dimensões. Uma primeira que é de melhoria da gestão do próprio serviço de transportes. Obviamente nós estamos a criar um conjunto de soluções que permitem apoiar o processo de gestão de toda a frota, o processo de resposta às necessidades dos cidadãos e que com base nestas soluções naturalmente nos dá uma visão mais integrada daquilo que são essas mesmas necessidades, por exemplo, controlando quais são os locais em que as pessoas mais entram nos autocarros, em cada uma das linhas, quais são os locais para que se dirigem e fazendo com base nisso uma gestão mais inteligente do serviço de transporte. Depois uma segunda dimensão que é fundamental, que é a usabilidade da rede de transportes por parte dos cidadãos. Com base nessas soluções nós conseguimos criar interfaces, quer nas paragens, quer nas aplicações móveis que estamos a desenvolver, que vão facultar aos cidadãos que utilizam os transportes públicos mais informação e obviamente uma melhoria da qualidade do serviço e da informação sobre o serviço que lhes é prestado. E finalmente uma terceira dimensão que é fundamental é que aquilo que tem a ver com o serviço de transportes pode ser um excelente apoio para a gestão integral do Concelho em diversas áreas da gestão municipal. Por exemplo, com base nessas soluções, nós conseguimos saber quais são as zonas do Concelho em que as vias estão mais degradadas, ou em que existe, por exemplo, um buraco, ou em que existe mais congestionamentos de tráfego, e isso obviamente que acaba por ajudar à gestão do Concelho no seu todo, mais na ótica da própria Câmara Municipal, a melhorar as respostas que são dadas à população. Passamos agora para um outro tema, que é o do investimento, mantendo foco no investimento privado. A atração do investimento privado é, sem dúvida alguma, essencial no desenvolvimento de qualquer região, na medida em que cria emprego, e é através do emprego que conseguimos fixar as pessoas nos territórios. A proporção de nascimentos de novas empresas de alta e média tecnologia em Braga, corrija-me se estou enganado, é superior à nacional. E eu pergunto-lhe primeiramente qual deve ser a postura de um presidente da Câmara, qual é a sua postura para atrair investimento privado no Concelho? Eu, quando assumi funções em 2013, vivíamos uma situação diferente do ponto de vista nacional e também do ponto de vista local. Tínhamos elevadíssimas taxas de desemprego, tínhamos dificuldade de captar novos investimentos para o Concelho e eu julgava que, no caso concreto de Braga, isso acontecia por manifesta incúria também dos poderes públicos, dos poderes municipais, por não terem uma política amiga do investimento e amiga da captação, quer de novos investimentos, quer do crescimento das empresas que já estavam instaladas no Concelho. E daí que a minha primeira medida, e eu assumi como primeira prioridade para o meu primeiro mandato, o desenvolvimento económico do Concelho, a criação de emprego e a criação de riqueza na cidade, no Concelho, e a minha primeira medida foi precisamente de criar a primeira, que na altura foi a primeira agência de desenvolvimento económico de base local, a Invest Braga. A Invest Braga tem 3 funções. Uma primeira que era a que vinha do passado, que era gerir um parque de exposições, que entretanto foi totalmente requalificado, que hoje é uma infraestrutura de excelência para a realização de todo tipo de eventos, quer feiras, congressos, exposições, eventos desportivos, eventos culturais, grandes concertos, e portanto essa era uma dimensão central, mas que estava a ser desenvolvida em exclusiva pela empresa municipal que anteriormente existia antes da sua reconversão em agência para o desenvolvimento económico, e depois 2 novas áreas, uma de apoio à captação de investimento e outra de apoio ao empreendedorismo, a Startup Braga, o projeto que nós desenvolvemos em parceria com a Microsoft Ventures para podermos apoiar os empreendedores, vindos eles da universidade, vindos de fora de Braga ou até de fora do país, que quisessem desenvolver as suas ideias de negócio aproveitando o ecossistema inovador que a cidade de Braga hoje oferece. A componente de desenvolvimento económico tem trabalhado de forma de jogo excepcional, porque os resultados assim o demonstram, captando muitos projetos de investimento para a cidade, potenciando aquilo que são os recursos que nós temos e que são uma enorme mais-valia, quer do ponto de vista da massa qualificada de cidadãos que temos no nosso Concelho, a tal população jovem a que aludia no início desta conversa, aos centros de investigação que existem na cidade de Braga, ligados à Universidade do Minho, ao Hospital de Braga, ao Laboratório Internacional de Nanotecnologia, o INL, que no fundo têm atraído empresas de todos os setores de atividade. Nós levamos para Braga a Fujitsu, a Accenture, a Farfetch, a OutSystems, a WebHelp, que criaram no seu conjunto, junto com aquelas empresas que já estavam instaladas e que têm crescido também muito significativamente, mais de 8.000 postos de trabalho ao longo destes 4 anos e reduziram para menos de metade o nível de desemprego na cidade. Braga é hoje
oficialmente o 6º concelho mais exportador do país, tem uma capacidade, obviamente, de atração de investimento muito grande e, obviamente, que isso passa também por os poderes públicos assumirem a sua responsabilidade, que é retirarem as pedras do caminho de quem quer investir e de quem quer concretizar os seus projetos de investimento. Uma outra questão ainda neste tema é se considera que o interior do país deve gozar de políticas fiscais mais vantajosas, uma diferenciação positiva, digamos assim, para criar alguma atratividade ao investimento, nomeadamente privado. Pronto, pergunto-lhe se o segredo não passará mesmo por aqui. Sinceramente, eu julgo que não. Eu acho que a questão da fiscalidade é um elemento importante para a maior parte das empresas, mas não é diria, o principal elemento. O principal elemento é claramente a disponibilidade de recursos humanos e de recursos humanos qualificados. E, portanto, eu acho que as políticas que queiram promover o desenvolvimento económico no interior têm que fazer aquilo que já alguns bons concelhos, alguns bons exemplos de diversos concelhos, o caso do Fundão, aqui perto, o caso de Ponte Sor e outros no interior do país, o caso de Bragança, têm conseguido fazer, que é criar condições de qualidade de vida para a população, nomeadamente para a população mais jovem, para se poderem fixar nesse local e depois disponibilizar esses recursos humanos qualificados aos potenciais investidores que aí queiram investir. A questão da fiscalidade é um auxílio, mas não é, na minha ótica, a prioridade das prioridades. A grande capacidade que o interior tem que ter para atrair investimentos é de ter população qualificada e isso passa, se calhar, por outro tipo de investimentos, por outro tipo de infraestruturas que atraiam essa população e que a fixem nesses locais. Vamos passar agora para uma outra temática, que é do turismo. O turismo tem alavancado a economia nacional. Infelizmente, em Castelo Branco, as receitas provenientes deste setor continuam a ser muito baixas, comparativamente a nível nacional. Nomeadamente, se formos comparar com a Covilhã, aqui perto, e com o Fundão. E o que é que uma Câmara Municipal tem de fazer em termos estratégicos, para captar a atratividade turística? Cada caso é um caso. Naturalmente que nós não podemos tentar replicar realidades bem-sucedidas sem termos a base para que assim aconteça. E, portanto, não é possível, se calhar, no caso de Castelo Branco, trazer alguns dos atrativos de natureza mais urbana, mais histórica, que cidades como Braga, cidades como Porto ou como Lisboa têm para oferecer aos visitantes. Mas, ainda assim, há traços identitários que podem ser valorizados. Eu acho que a promoção turística tem que ter uma preocupação muito grande com a autenticidade, ou seja, não vamos estar a transformar a nossa cidade num parque temático artificial em que as pessoas venham visitar algo que não é genuíno e, portanto, naturalmente que cada território tem que perceber quais são os recursos que tem para oferecer e como é que os pode valorizar, como é que os deve promover, que é uma questão fundamental também, e como é que pode, com base nisso, desenvolver uma estratégia de valorização turística. A juntar a isso, há uma outra dimensão que é inquestionável e que nós vemos, Braga tem prosseguido esse exemplo, outras cidades no nosso país têm-no feito, a nível internacional é cada vez também mais crítico, que é a dinâmica de promoção de eventos. E esses eventos podem ser de natureza cultural, podem ser de natureza social, de natureza desportiva. Braga, o ano passado, foi Cidade Europeia do Desporto. Tivemos mais de 600 eventos de natureza desportiva na nossa cidade. Campeonatos nacionais, campeonatos internacionais das mais diversas modalidades. Acorreram à cidade quase 200 mil visitantes só para cada uma dessas, para o conjunto dessas realizações. Isso é algo que, obviamente, uma cidade como Castelo Branco e que tem recursos económicos também ainda disponíveis, bem o sabemos. Eu julgo que a Câmara Municipal de Castelo Branco, ao contrário da de Braga, não tem tantas preocupações com a sua dívida como tem, obviamente, com a capacidade de concretizar investimentos com os recursos que tem ao seu dispor. Naturalmente, poderia desenvolver esse tipo de iniciativas e atrair também para esta região, porque os turistas gostam de procurar novas experiências, gostam de experienciar outras atividades e, obviamente, que aí a questão é mais de criatividade e de potenciar aquilo que já hoje existe e de fazer essa interligação entre esses eventos que possam ser promovidos e aquilo que é a realidade local que tem que ser valorizado. Para concluir, gostaria de falar aqui sobre um último assunto relativamente ao Hospital de Braga. O Hospital de Braga é um dos hospitais públicos mais bem geridos a nível nacional, traz grande vantagem ao Estado em termos da relação qualidade-custo e era até há bem pouco tempo de gestão privada, era uma parceria público-privada e o Governo terminou com essa parceria público-privada. Como é que vê esta tomada de decisão por parte do Governo? Não acha que estamos perante um contrassenso? E antes de responder, permita-me uma nota pessoal. Isto parece-me um pouco, já não tanto uma questão ideológica, mas sim quase de cegueira ideológica. Parece-me ser para agradar o Bloco
de Esquerda e o PCP, como é óbvio. Mas pergunto-lhe qual é que é a sua perspectiva relativamente a este... Falávamos há pouco da questão do desenvolvimento económico, como é que nós temos potenciado a valorização de todos os recursos existentes. O próprio Hospital de Braga, além obviamente da garantia de qualidade de serviço que dá à população, tem sido um excelente fator indutor de novos investimentos e novos projetos empresariais através da parceria que tem com a Universidade do Minho, com o Centro Clínico Académico, onde hoje se fazem grande parte dos testes laboratoriais na área da saúde no nosso país e de onde têm saído vários projetos relevantes e inovadores também na área da saúde. E não é por acaso que nós estamos também a apostar muito, quer na Startup, quer na Invest Braga, nesta área das ciências da saúde para a captação de novos projetos empresariais para o futuro. A juntar a isso é, de facto, como disse muito bem, um hospital de excelência no desempenho com a população. Assim o tem atestado muitos indicadores, muitos estudos, e é isso que nos deve motivar e nos deve preocupar enquanto agentes públicos, é de que os serviços que prestamos à população correspondam às suas necessidades. Sabemos que há margem de melhoria, sabemos que há sempre problemas em todas as estruturas desta natureza, mas é inquestionável que o Hospital de Braga, como disse, é um dos melhores do país até este momento. Infelizmente, sem qualquer fundamento, sem qualquer estudo, apenas reagindo àquilo que são as reivindicações dos partidos mais extremistas de esquerda, que não conseguem conciliar esta lógica de serviço público com a presença de parceiros privados, como se tem visto agora na discussão sobre o Serviço Nacional de Saúde, o Governo não fez tudo aquilo que, na minha ótica, deveria ter feito para acautelar a continuidade da parceria público-privada e, com isso, poupar dinheiro, porque é isso que tem acontecido ao longo dos últimos anos, face ao que acontece nos outros hospitais, e ao mesmo tempo garantir um serviço de qualidade para a população. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, André, muitos parabéns. Muito obrigado e até à próxima.